Voltamos com o nosso Tome Ciência, estamos discutindo hoje aqui se há diferença ou não há entre cultura e ciência. Já começamos a ver que é uma coisa meramente formal, estabelecida pela divisão de verbas, e a gente conta com a presença nesse debate da Tânia Araújo Jorge, lá do Instituto Oswaldo Cruz, que já eu vou perguntar dessa junção e desse movimento lá dentro, o Roberto Cante de Lima, que é da Federal Fluminense, da Gama Filho, além de trabalhar com tecnologias sociais, que ele também daqui a pouco vai explicar, o Henrique Antum, que estuda exatamente cibercult, né? Essa mistura da tecnologia com a cultura e da cultura feita a partir da tecnologia, e a Maria Borba, que, além de trabalhar com cosmologia, agora ela está com peça de teatro, com tudo, e misturando conteúdo específico do seu trabalho profissional. Acho que os dois, né, são. Tereza, você citava Tânia, né? Por que eu tirei Tereza? Não sei. Cadê Tereza, né? Eu citava aqui, você mesmo, essa coisa do movimento, né, que vocês estão fazendo para juntar isso. Como é que é? Até você editou um livro, como é que é essa história lá? Na realidade, a gente tem desde 2000, lá na Fiocruz, um curso que a gente chama de Ciência e Arte. É uma disciplina de Ciência e Arte que iniciou na pós-graduação e que depois foi se ampliando. Hoje nós temos linha de pesquisa em Ciência e Arte, mestrado, doutorado, temos um curso de especialização de Ciência, Arte e Cultura na Saúde, temos um grupo de pesquisa, e isso especificamente no Instituto, que é um instituto de ciência, essencialmente, um instituto de 112 anos de ciência, talvez o mais antigo na área da ciência biomédica na América Latina, né? Mas na Fiocruz como um todo tem um Museu da Vida que trabalha muito com ciência e arte, e isso tudo é reflexo de um movimento que começou na década de 80, onde a gente foi fazer divulgação científica nas praças públicas, levando ciência e arte. O grupo está na rua, ia com teatro, nós íamos com ciência, montávamos o palco na rua e a população participava. Então, esse reencontro da ciência e da arte, junto à população, junto à comunidade, junto à associação de moradores, foi o caldo de cultura de muitos de profissionais como eu e como vários outros da ciência, porque nós fazemos ciência, somos pesquisadores na ciência dura, né, na ciência leve, enfim, todas as ciências. Esse movimento de impregnação das necessidades de diálogo com a sociedade foi que fez com que muitos de nós procurássemos esse reencontro da ciência e da arte. E isso vem acontecendo em várias situações. A gente tem feito simpósios de ciência e arte para poder conhecer essas diferentes experiências. Então, já vamos para o 10º simpósio, agora a cada 2 anos a gente faz. E o livro foi o resultado do primeiro simpósio. Os outros todos ainda têm material esperando para virar livro, mas eles terminam circulando na internet e nos resumos. Mas é isso, eu acho que a gente ainda não tem, é um campo em construção. Vamos aproveitar então esse bloco para a gente ver exatamente que, de certa maneira, todos aqui têm uma participação nesse aspecto. Eu perguntaria lá para o Roberto Cante, você faz uma adaptação de uso também de tecnologias para as questões de conflitos sociais, não é isso? Como é que é esse trabalho? Eu coordeno um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é parte de um programa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem 126 institutos desses, né, espalhados em todas as áreas do conhecimento, sendo que 11 apenas são nessa área de ciências humanas e sociais. O resto são todos hard, para se ver exatamente a proporção, né, do investimento dos recursos. Mas o grande desafio nosso desse instituto todo é você conseguir não só produzir a pesquisa, mas você transferir isso ou transformar isso em tecnologias ou em produtos que sejam, vamos dizer, úteis à sociedade. No nosso caso, nós trabalhamos com tecnologias sociais, que são chamadas assim, né? Não fui eu que botei esse nome. E isso tem uma diferença muito grande entre a tecnologia como ela é pensada das tecnologias sociais, porque a tecnologia, como ela é pensada usualmente, ela compreende sigilos, né, patentes, né, propriedades, né, aquilo que o colega estava mencionando, né, como citou o iPod, né, e tal, né, então, quer dizer... E agora até com a briga, o iPod com o Samsung. Né, isso. E as tecnologias sociais, ao contrário, né, elas só têm eficácia se elas forem transparentes e forem as pessoas aderirem a elas, né? Então, isso é um grande desafio, especialmente nessa área de segurança pública que nós trabalhamos, porque as instituições estão muito voltadas para si mesmas, né, e reagem muito a
a essa impregnação, vamos dizer assim, do conhecimento científico. Seria muito aquilo que a gente vê, de certa maneira, sendo aplicado em áreas carentes, que é levar a tecnologia, colocá-la ao dispor. Mas o problema dessa transferência de tecnologia nas ciências sociais e outras também, que os antropólogos trabalham com isso, é que você não está se movendo sobre um vazio, não é isso? Você está se movendo sobre um lugar onde as pessoas têm convicções firmes de como é que devem ser feitas as coisas. E você está vindo com uma nova proposta que precisa ser, vamos dizer, digerida e as pessoas precisam aderir a essa proposta. Por isso que nós fizemos esse curso de graduação, né, em Segurança Pública lá na Universidade Federal Fluminense, que começou em março de 2012, e é para formar exatamente um curso de bacharelado, para formar pessoas que estejam aptas a produzir o conhecimento e a reproduzir esse conhecimento nas suas instituições. Uma coisa que eu queria pegar, Henrique, é esse aspecto, né, que na tentativa de separação sou estranho, porque se não tivesse ciência, não tinha fotografia, se não tivesse ciência, não tinha película, não tinha vídeo, e talvez nem a evolução da tinta de pintura. O trabalho de vocês é analisar como essa mistura de tecnologia com cultura. Há toda uma corrente a partir dos anos 60 que vai pensar diferentemente das teorias do século XIX, vai pensar a tecnologia como aquilo que é simultaneamente a geração das coisas e a transformação e imbricação do mundo objetivo com o mundo subjetivo. Até os anos 60, a tecnologia era vista como uma espécie de ameaça a essa separação que deveria existir entre cultura e natureza. A natureza pertenceria a um mundo indiferente, caótico, onde tudo estaria encadeado como um relógio, e onde não haveria liberdade alguma. E a cultura, então, era esse lugar onde o homem podia exprimir sua liberdade, seu livre-arbítrio. E a tecnologia era as câmaras de gás de Hitler, ou seja, o momento em que você podia simplesmente manipular tudo e todos. Era o terror, era o lugar da manipulação. A partir dos 60, né, você começa a ter uma mudança nessa perspectiva, exatamente porque essa separação entre natureza e cultura não se sustenta mais. E, de fato, o que há é uma tecnologia. Se ela vai fazer câmaras de gás ou iPods, isso é uma outra questão. Depende da consciência que tem a população da possibilidade do uso. Aí várias coisas vão influenciar. Não é inerente que a tecnologia seja apenas manipulação e dominação. Ela é propiciação, ela é transformação, ela é criação. Até aquela coisa que a gente falava de energia nuclear e sempre fala, né? Pode ser para o bom, pode ser para o mal. Pode ter uma bomba, mas pode curar doenças, não é isso? Bem, eu vou pedir para a Maria, então, já exemplificar, né, o que é que te levou a essa perspectiva? É divulgação científica que você usa arte? Ou como é que isso se mistura nesse trabalho que você vem fazendo? Eu não diria, assim, para mim, o que aconteceu foi que quando eu comecei a ter contato com a ciência, que foi através do Luiz Alberto Oliveira, que é um cosmólogo amigo nosso, e do Mário Novello, cosmólogo também, eu enxerguei ali uma coisa de que aquilo e a arte, em algum ponto, estavam falando da mesma coisa. No sentido de que, aquilo que eu falei um pouco, estamos todos buscando entender um pouco a nossa natureza, de onde a gente veio, para onde a gente vai, de que forma. E a ciência, através da matemática, que é a linguagem dela, é só mais uma ferramenta para a gente poder tentar entender isso. Então, o trabalho que eu faço, ele vai mais no sentido de tentar juntar elas nesse ponto do que propriamente uma divulgação. É uma divulgação, porque eu estou falando daquilo num outro lugar, mas não se trata de trazer a ciência, um assunto da ciência para o teatro, para tentar colocar ele de uma forma mais palatável. Não, eu acho que a gente tem que ir para ele da forma dura que ele é, porque é dali que vem a poesia da ciência, da própria matemática, da própria. Então, a ideia do trabalho é tentar falar do astronautas, por exemplo, é juntar um pouco um monte de aulas de física, que eu gravei aulas do Luiz Alberto, aulas do Mário, aulas de cosmologia, investigações sobre o universo, sobre a sua origem, com poesias, trechos de filme, música, para de fato, isso tudo aqui está falando da mesma coisa.
ciência e arte são investigações da natureza. Investigações. E o Carlos Brito Cruz, que foi reitor da Unicamp, né? Ele, num encontro recente, ele lembrava que algumas ideias surgem de um interesse absolutamente abstrato. Claro. Né? E depois vão ter utilidade. Lembrava até que algumas coisas, quando foram criadas, nem se sabia da utilidade. Ele cita lá uma transmissão de energia num cilindro elíptico, né? Para que serviria isso? Aí os caras, em 61, fizeram essa descoberta, publicaram, e recentemente descobriram, investigando mais, que isso dá para medir temperaturas, controlar, e atualmente é usado para os aviões da Embraer em melhores condições, quer dizer. Quando você falou um pouco daquela coisa da utilidade da ciência, me veio um pouco uma coisa que eu acho, e da arte, né, que logo em seguida você falou, eu acho que tem um pouco que é assim, não é utilidade imediata, é a utilidade no sentido de que são expressões, assim a ciência como a arte, e aí eu não dividiria entre emoção e razão, porque eu acho que o corpo e o cérebro, eles são juntos, eles não são separados, então razão e emoção, acho que a gente nem poderia separar assim, mas no sentido de que elas são utilitárias, no sentido mais íntimo, de que elas são expressões de uma impressão sua, pessoal. Na ciência também. Claro que aquilo, você tem que confrontar aquilo com o mundo, e é aí que aquilo se efetiva ou não. Mas é uma você está colocando ali algo seu, um olhar seu sobre. E nesse sentido, acho que a utilidade é nesse sentido. Não necessariamente no sentido primeiro, prático. Isso a gente só vai entender depois. Bem, eu pediria aqui a nossa Tânia Araújo Jorge, para a gente encerrar esse bloco, você tem assim, algum exemplo, além desse que eu citei aqui? O Carlos Brito Cruz falava até também do transistor, né? Você não imaginar que a partir daquele transistor ia criar toda essa, né? O transistor começou a se popularizar nas guitarras elétricas. O rock dos anos 60 é filho dos transistores. Tem experiência, tem exemplos também do contrário, de artistas que desenvolveram instrumentos científicos a partir da arte. Um exemplo é o estetoscópio que o médico utiliza. O estetoscópio foi desenvolvido por um médico que era flautista. Então, o que ele fez? Ele enrolou um pedaço de papel para poder auscultar melhor o peito de uma paciente, que ele não podia escutar, porque não podia tirar a roupa, que era uma coisa antiga. Então, ele percebeu que com um canudo... Pura criatividade dele no momento. Eram as duas coisas. Ele tinha o ouvido treinado, então treinar o ouvido, treinar a visão e treinar a imaginação e associar, fazer as analogias, faz com que você possa colocar as duas coisas juntas, arte, ciência e tecnologia. Né? Então, assim, a tecnologia de você captar um som do interior do corpo através de um tubo que você vai perceber e identificar determinadas diferenças a partir de um treino que você tem que aprender, o que está doente, o que não está doente, o que é o som normal e o que é o som anormal. Então, tudo isso é uma vivência que só um artista e um cientista sacou que podia fazer. Isso foi lá no século passado. Será que então, antes mesmo daquele negócio de botar o funilzinho na parede para ouvir o vizinho, ou simultâneo? Né? O funil foi depois, o funil já veio daí. O funil já veio daí. A primeira versão do estetoscópio, entendeu? Então, eu acho que tem muitas coisas em comum entre a arte e a ciência, e a gente pode trabalhar isso muito, 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 e vai encontrar. Tem um autor que nós usamos muito no curso, que é o Robert Ruth Bernstein, que é um médico americano que trabalha com AIDS e trabalha com cultura também. E ele desenvolveu uma série de observações sobre o que tem de comum entre a imaginação de artistas e de cientistas, né? E o que tem de comum, essencialmente, é o lampejo de criatividade. Então, você treinar e propiciar o exercício da criatividade, da imaginação, facilita todos os campos da ciência e da arte. E as descobertas. Então, um ambiente inovativo, um ambiente criativo, é aquele em que essas ferramentas, como eles chamam, abstrair, formar padrão, identificar, pensar, imaginar, brincar, fazer modelos, várias ferramentas que são usadas na arte, na ciência. Quanto mais treinado naquilo, melhor você é. Isso. Bem, vamos chamar mais um intervalo rápido para a gente voltar em continuidade desse nosso debate sobre cultura e ciência. Um instante só.